Quando você vive o seu propósito, o universo se manifesta para poder fazer o que você quer. E aí eu decodifiquei alguns pequenos passos que eu dei na minha vida, que foram o que me definiu o meu sucesso, e aí eu montei um passo a passo para que esses meus clientes internos, ou seja, os meus representantes, tivessem o mesmo sucesso que eu, porque eu queria que eles fossem felizes na casa deles e no trabalho. E eu descobri que era alguma coisa relacionada ao coração. E o coração que bate no nosso peito, ele bate no CPF e bate no CNPJ, velhão. Não adianta, se um estiver descompassando, o outro vai descompassar. Não adianta nada você estar bem pra caramba na tua casa, mas passando fome, sem dinheiro para levar um conforto para tua família. Tá? E não adianta nada você estar bem para caramba no teu emprego, mas você tá com uma família deteriorada. E o que define isso é justamente sobre você, não é sobre mais ninguém. E quando eu descobri essa jornada que era para dentro, e eu comecei a decodificar isso e eu trouxe para as pessoas uma forma das pessoas entenderem e trabalhar essa parte, que seria como se fosse uma musculatura mesmo, foi onde surgiu a minha metodologia que a gente vai falar hoje, né, que chama-se Reprogramação Comportamental Positiva. Daí eu escrevi esse livro, que virou um guia para as pessoas começarem a decodificar a vida em pequenos passos. Era como se fosse uma extensão mais elaborada da Pequenas Atitudes, Grandes Vitórias, que foi intuitivo total, e aí depois a reprogramação já foi baseado em evidências, em ciência, em neurociência, em toda a dinâmica de um profissional que realmente daí quer impactar vidas de uma forma positiva. E a reprogramação nada mais é do que você pegar os seus programas internos, que você fala com maestria, é só você olhar onde tem um número de resultado repetido, ali existe um padrão. E você fala muito bem no teu livro com paradigmas, essas coisas todas. Então você começa a identificar, e aí quando você tem alguns elementos, fica mais fácil de você reprogramar esse programa. Então você consegue renovar e inovar suas atitudes mediante algumas situações. Às vezes você agia sempre do mesmo jeito, e aí você estava sempre tendo o mesmo resultado. Einstein chamava isso do quê? Você que manja bem dessas coisas? Insanidade. Porra, como que você quer emagrecer continuando comendo sempre a quantidade de comida que você come? Não tem jeito, gastando o mesmo tanto de caloria que você gasta. Não tem jeito, a matemática é simples. Então como você quer ter resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa? Ponto. E aí quando você convida as pessoas a perceberem alguns detalhes, que é sobre o cérebro, sobre o coração, sobre as leis invisíveis que regem o nosso sistema, e você é um grande mestre nisso, eu aprendo cada vez mais. Cada vez que eu te escuto, além de você cantar bem, a tua voz já é uma melodia para mim, já me coloca parece que no estado de transe eu tenho um tesão de ficar te escutando. E aí tudo isso, quando eu comecei a decodificar, eu trouxe de uma forma super simples para as pessoas, e eu treinei os meus representantes todos. Na hora que eu cheguei em 100 pessoas mais ou menos, que eu fui fazendo a forma dessa condução, e aí as pessoas começaram a relatar sucesso na vida pessoal e na vida profissional, eu falei, caramba, não dá para eu ficar usando isso somente para eu ganhar mais, porque eu era gerente nacional de vendas, eles vendendo mais, eu ganhava mais também, entendeu? Então eu tava até numa zona de conforto bem agradável, eu estava num status profissionalmente falando sensacional. O que eu fiz? No meio do impeachment da Dilma, o couro comendo no Brasil, pedi a conta para viver única e exclusivamente disso, no meio do olho furacão. Falei, eu vou pedir a conta e agora eu vou provar se esse negócio aqui, que eu tenho que ser produto do meu produto, se é bom mesmo ou não. Gamonal, se eu te contar um detalhe, pedi a conta, 8 horas da manhã. Eu não tinha feito um movimento como hoje a gente tem Instagram, a gente tem essas coisas todas. Eu não tinha feito nada, foi extremamente intuitivo. Eu até aconselho as pessoas não tomarem decisões como essa, porque o ideal é que você tenha um planejamento, você tenha até uma transição. Mas eu estava tão convicto. E eu vivi uma situação que eu até estava em Salvador, eu liguei para minha esposa na hora, eu falei, vou pedir a conta. A primeira coisa que ela falou para mim, você tá louco? Eu falei, se ela falou que eu tô louco é porque eu tô certo, tá? A primeira coisa, eu falei assim, então você tá louco? Eu falei assim, olha, eu tô convicto.
Ela falou, você tem certeza? Eu falei, eu tenho. Ela falou, então vem pra cá que a gente segura a pica. Eu só precisava escutar isso. Ela falou, não tem problema, então vamos embora. Eu só precisava de um apoio, porque quer não, quando você é casado, você tem que comungar de algumas coisas. Eu não posso colocar de uma forma inconsequente em risco uma família, um relacionamento, né? E aí, quando ela falou isso, eu falei, era a única chave que me faltava para eu... Pau! Aí eu pedi a conta, no dia seguinte fui na empresa, a empresa deixou as portas abertas, e inclusive eu falei para eles, eu vou fazer o que eu tô fazendo, vou continuar fazendo por 2 meses para vocês. De graça, vou fazer uma consultoria porque a equipe é minha. Os caras vieram por causa de mim, então eu vou deixar eles bem feitinho para vocês seguirem o trabalho, mas eu vou seguir o meu propósito, vou seguir meu chamado. Aí eles falaram, você tem certeza? Tenho. E você não sabe os detalhes. Minha mãe foi à UTI, inclusive foi o ano que ela morreu, e a minha irmã, a gente teve uma situação desagradável que a gente não sabia que não tinha pago convênio, e aí a UTI me descapitalizou inteiro. Eu cheguei quebrado na minha nova profissão, velho. Quebrado. Devendo tipo 200 mil reais pra agiota. Você acredita nisso? E aí eu comecei imagina que eu tinha uma fonte de renda, um estilo de vida alto, com 3 filhos, o caramba, não sei o quê, e no dia seguinte eu tava zerado. Puf, sem nada e devendo 200 mil. Eu falei, caramba, porra, eu sou doidão mesmo, né? E aí eu te juro pra você, Gardenal, eu gosto, a palavra até na Bíblia fala assim, sim, não precisa falar jurar, né, essas coisas, mas é porque dá um grau de intensidade, tá? Aquela dinâmica, eu juro pra você. Eu pedi a conta 8. Essa empresa que eu trabalhava era em Valinhos, eu moro em São Paulo. Eu saí de Valinhos voltando pra São Paulo, na Bandeirantes, no segundo pedágio toca o telefone. Juro, assim. E eu tava escutando qual música, só pra você saber. Só pra você saber. Você faz ideia? Tenta aí intuitivamente falar qual música eu tava escutando. Intuitivamente, vai, resgata aí. Feeling good? I'm feeling good. Cara, você não acredita, juro pra você. I'm feeling good. E aí, quando eu tocou o telefone, aí eu cheguei, atendi, a mulher falou, pô, eu vi uma palestra tua na feira do Arnold Schwarzenegger, porque eu trabalhava com suplemento, e teve um módulo do Arnold Conference, que eu cuidei da módulo todo de palestrar para donos de lojas, essas coisas todas, falar de administração. E nisso eu falei da reprogramação comportamental positiva, lá nesse evento, a mulher me liga, falou, eu vi tua palestra. Uma multimilionária, só pra você saber. A mulher, pau. Ela ligou pra mim, eu falei, eu ouvi tua palestra, eu falei, tudo bem, hoje 2h30 da tarde eu consigo te atender. Vamos tomar um café? Ela falou, vamos. Aí fui tomar um café, apresentei toda a metodologia, falei quanto que era, o que era, já tinha tudo precificado. Ela me fez a seguinte, pegou em dinheiro o valor, tá aqui. Eu falei, caramba, você anda com essa quantidade de dinheiro na mão? Ela virou, mas é porque eu ia pagar um fornecedor meu que tá com uma conta embargada, e ele pediu para sacar em dinheiro, porque se caísse na conta dele, ela ia comer todo o dinheiro. E é exatamente essa quantia que eu tenho aqui. Ó. Cara, eu não tinha grana nem para pagar o café, que a gente foi tomar no Santo Grão do Oscar Freire, que eu lembro perfeitamente. Cara, eu tava com a grana, ela foi no banheiro, eu já peguei, tirei ela de 100 conto, peguei, botei no bolso, falei, cafezinho por minha conta, fica tranquila, paguei a conta dela, a minha. E ó, ali foi o momento da grande virada. Tipo, sabe aquele lance de você... tem gente que fala o seguinte, tem até um louvor na igreja que fala o seguinte, se o mar não se abrir, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Uhum. Que tipo assim, eu tinha tanta certeza no negócio. Ali foi o maior sinal que teve na minha vida. E de lá pra cá, a gente vai vivendo de altos e baixos, mais altos do que baixos, a gente vai vendo altos e baixos, vai ser passando a curva só evolutiva. E de lá pra cá, eu dedico a minha vida a trocar experiências com as pessoas e fazer com que elas se sintam cada vez melhor e conecte com a essência dela. Sabe uma coisa que você falou aí que é fantástica? Uma coisa que eu tenho batido muito nessa tecla para as pessoas entenderem a importância de viver o teu propósito. Quando você vive o seu propósito, o universo se manifesta para poder fazer o que você quer, cara. E vem pessoas, circunstâncias, ocasiões, tudo é atraído de uma forma e vem numa velocidade tão grande que você fala assim, meu Deus, onde estava todo esse dinheiro? Onde estavam todas essas pessoas que ninguém me via?
não te via porque você não estava no seu propósito. E no momento que você entra, você começa a emanar isso para o mundo, fazendo com que as pessoas venham para você de forma incrível. Eu chego a arrepiar aqui porque é incrível, cara, ver isso, né, na prática acontecendo. E as pessoas precisam foi entender. totalmente... É isso que as pessoas precisam entender. Na verdade, isso é um elemento natural. É natural, é da nossa natureza. Nós fomos corrompidos em algum momento no sistema, que é as famosas crenças, os sabotadores, a gente foi corrompido no nosso sistema. Porque a criança, ela é próspera aí naturalmente. Acabou, só você prestar atenção na essência. Criança é zero medo. Criança é zero medo. Criança é uma essência maravilhosa, é uma essência divina. Depois ela foi sendo impregnada pelo meio. Tanto é que eu falo muito para as pessoas, eu chego e falo o seguinte: o homem é fruto do meio ou o meio é fruto do homem? E aí você vai ver, tipo assim, os foda, o meio é fruto do homem. Quem é foda faz o meio. Mas como poucas pessoas têm o discernimento, acaba sendo fruto do meio. Aí é onde você vive, é não sei o que, você continua fazendo a mesma coisa e fica, e aí você não sai daquela roda do rato, né? Fica correndo sem sair do lugar. Então a gente precisa ter a competência de entender que de repente o meio me influenciou, mas eu posso influenciar o meio, eu posso mudar o sistema. A partir do momento que foi exatamente o que a gente começou falando, que foi a partir do momento que você toma uma decisão. Porra. Exatamente.